Aviso. É permitida a entrada na sala enquanto o espetáculo está a decorrer, mas é uma pena teres perdido o início. É expressamente desnecessário filmar, gravar ou fotografar durante o espetáculo, pois o vídeo ficará disponível o resto da vida no YouTube. Porém, é altamente recomendável que tires notas. Não te esqueças de ignorar o telemóvel ou outros dispositivos eletrónicos enquanto estiver a decorrer o espetáculo, à exceção deste. Senhoras e senhores, bem-vindos ao On The Record! Bem-vindos a 2022, ao primeiro On The Record 2022, um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados. Não vamos ter slides, não vamos ter aquele ritmo, aquela quantidade de informação em 5 minutos que quase que é escrever do início ao fim. Não, as conversas vão ser um bocadinho mais longas, mas vão ser mais leves. Vais perceber a mesma informação, mas de uma forma mais conversada. Portanto, se quiseres só ouvir-me, estás à vontade, bora lá. O tema de hoje não podia deixar de ser o Big Brother. Hoje eu vou falar-te do Big Brother famosos, eu vou explicar-te o que é que aconteceu no Brasil e de que forma é que o Martin se aliou ao Big Brother famosos. Vamos fazer uma análise de Portugal. Será que em Portugal os concorrentes famosos desta vez decidiram abrir a pestana e reproduzir um modelo que está a fazer sentido e que está a acontecer nos outros países? Vamos analisar caso a caso. Aliás, digo-te mais, eu criei aqui o meu ranking de expulsão. Então eu vou criar aqui 7 semanas e vou expulsando determinados concorrentes proporcionalmente à estratégia de marketing deles. Portanto, fica desse lado e vais assistir aqui a uma realidade paralela do Big Brother famosos. Por fim, vou tentar descortinar o cérebro da Tininha quando ela se escolher estes concorrentes. Porquê é que ela escolheu? É porque há aqui dois tipos de marketing. Há o marketing do ponto de vista da pessoa que aceita o convite e que tem um objetivo, ou pelo menos deveria ter, era expectável que tivesse, não são propriamente amadores. E do ponto de vista da produtora, porquê é que escolheu determinado concorrente? O Big Brother regressou a Portugal em 2022, faz 20 anos da primeira edição, que foi em 2002, e faz muito tempo, mais de 5 anos, não sei exatamente quanto, mas mais de 5 anos, que não havia um Big Brother famosos. Portanto, foi um formato que regressou, que o público não está cansado e que está a ser um autêntico sucesso. No domingo de estreia houve cerca de 1.800.000 pessoas a assistir, que era um número que não se registava naquele horário na televisão portuguesa desde há, penso eu, 6 anos atrás. E se nós pensarmos, esta data é marcada precisamente porque há 6 anos atrás quase que não havia plataformas de streaming, ou melhor, claro que havia, mas elas não estavam disseminadas. Há 6 anos atrás, grande parte das pessoas não via Netflix, não passava tanto tempo no YouTube. Portanto, esta meta é completamente é incrível, é completamente irreal, parece quase irreal, não é? Como é que 6 anos depois conseguem voltar a ter os mesmos números, quando os números da televisão está a cair? Porque cada vez há mais opções, há YouTube, há Twitch, há Netflix, há HBO, há Amazon Prime, há Disney Plus, então há mil e uma coisas e mil e um focos, e o Big Brother Famosos conseguiu reter a atenção. E a escolha, spoiler alert, a escolha dos concorrentes contribuiu muito para este pico de audiências e eu vou-te explicar porquê. Agora, vamos começar por analisar o Brasil. Vamos aprender com quem sabe. Às vezes pode ser um bocado discriminação positiva, mas a verdade é que o Brasil está muito à frente no que diz respeito ao marketing. Eles têm uma cultura muito americanizada e sabem muito bem o que estão a fazer, sabem muito bem como fazer, sabem fazer um marketing sexy, sabem comunicar de forma a prender a atenção das pessoas e eu sou completamente fã. Portanto, vou passar aqui a minha discriminação positiva porque, sim, é uma realidade, na minha opinião. Agora, Big Brother. Em 2019, o Big Brother no Brasil, eu não sei se vocês acompanham, mas é sim uma coisa de quase todos os anos já no Big Brother. Eles já estão na edição 300 e trocam o passo. Então o público começou a ficar cansado, começou a ser mais o mesmo, mais o 17, mais o 18, mais a edição 19 e já estava a ficar aborrecido. Então eles tentaram mudar um bocado a estratégia e escolher um outro lote de concorrentes. Então eles foram pegar em algumas pessoas que já tinham presença no digital, ou seja, não eram propriamente, se calhar, os famosos de Portugal, à escala, obviamente, tinham mais comunidade do que os famosos de Portugal, mas nós estamos a falar do Brasil e não de Portugal.
mas eram pessoas com alguma presença digital já e com alguma genica e que na verdade já não eram amadores no que toca à estratégia. E obviamente quando essas pessoas foram convidadas para o Big Brother Brasil, tinham um objetivo, não foram para lá como a edição dos Anónimos, em que as pessoas vão ver o que acontece, eu vou, faço a minha mala, sigo, depois daquilo ganho uma audiência incrível porque estou na televisão e depois logo vejo o que é que faço com isso. Não, estas pessoas, obviamente, tendo já uma marca e trabalhando já estratégia editorial e de negócio, pensaram e planearam a sua entrada para que o objetivo não fosse simplesmente ficar conhecido, fosse converter, fosse vender o seu produto, fosse ficar conhecido pelo público que faz sentido para ele, porque quando nós somos uma marca, a forma como nós comunicamos, a forma como nós nos expressamos, a forma como nós somos, atrai ou não determinadas pessoas. Há pessoas que têm uma linguagem mais voltada para o público feminino, há pessoas que têm uma linguagem mais voltada para o público masculino, há pessoas que têm uma linguagem mais voltada para os jovens, outros para os adultos, etc, etc. Cada um de nós tem um público específico, ok? E quando nós somos anónimos, ou no Big Brother Anónimos, as pessoas entram sem essa noção, estão simplesmente a ser elas e de uma forma muito orgânica e intuitiva a comunidade vai crescendo à volta dessa pessoa. Quando um famoso, ou quando estas pessoas do Brasil entraram, eles já sabiam exatamente quem é que queriam atrair. Por exemplo, se eu fosse agora para um Big Brother, eu já sabia exatamente quem é que era o meu público, porque é o meu público aqui, mas a maior escala. Então eu ia falar para esse público. Eu não iria tentar falar para a massa, eu iria tentar falar para aquele público. Porque mais do que ganhar aquele prémio, quando eu tenho um negócio, eu tenho muito mais a ganhar. É preferível eu comunicar só para 50 mil pessoas e quando sair de lá ter aquelas 50 mil pessoas como clientes, do que falar para 300 mil, 1 milhão, mas quando sai de lá, ok, toda a gente sabe quem é a Eduarda, mas e depois? Não se conectaram realmente, não são potenciais clientes porque eu nem sequer tenho um produto. Estão a perceber a diferença? Isto foi o que fez a virada do jogo. No Brasil, em 2019 ou 2020, penso que foi no início de 2020, houve 2 pessoas que entraram no Big Brother com uma estratégia feita. Essas 2 pessoas foi a blogger Boca Rosa, ia dizer Batom Rosa, a blogger Boca Rosa, que eu já falei em tempos até numa publicação no meu Instagram, quando dei por mim a refletir o que é que levava um famoso a entrar no Big Brother. Diz-me se já pensaste nisso. O que é que leva um famoso a entrar no Big Brother? Aliás, que tipo de famoso é que não tem nada para fazer entre janeiro, fevereiro e março? E de repente é convidado para um Big Brother e vai. Porque se tu pensares, as pessoas que gostavas de ter lá dentro, eu pensei, porque eu sou admito, fã de reality shows, toda a gente tem trabalho, toda a gente tem coisas para fazer, não tem disponibilidade assim de ir para lá 3 meses. Às tantas, há aqui um jogo de pessoas em que tu tens que ser famoso, as pessoas têm que ser quem tu és, ou não, que tabaco, mas não tens nada para fazer dentro daqueles 3 meses, ou podes cancelar porque é menos importante do que estar num reality. Então, há aqui um conjunto de circunstâncias muito específicos que levam a que o leque de concorrentes também seja aquele que é, e eu gosto do leque de concorrentes. Mas, adiante. Boca Rosa entrou no Big Brother. A Boca Rosa tinha um blog, tinha já cosméticos, uma marca própria de cosméticos, e quando entrou, aquilo que fez foi replicar. Aliás, ela preparou uma estratégia antes de entrar. Ou seja, no dia em que ela entrou, por exemplo, ela tinha um batom, como eu tinha agora, por exemplo, tenho agora este vermelho, e ela entra e sai logo nas redes sociais o batom que ela usa com o link no Instagram para a loja online para as pessoas poderem comprar. Ela usou o funil, ou seja, o funil que eu falo sempre das estratégias dos negócios digitais, ela usou. Ela apareceu na televisão, as pessoas foram pesquisar no Instagram porque ela sabe que onde as pessoas pesquisam é no Instagram, e no Instagram reencaminhou para a loja onde as pessoas compram. E ela fez basicamente o funil de venda. Isso foi constante em toda a sua prestação, porque ela estava constantemente a usar a maquilhagem dela e estava constantemente a sair nas redes sociais. Ela estava a usar looks de marcas com quem fez parcerias, e vejam lá, ela fez sessões fotográficas das parcerias antes de entrar na casa. Então, imagina, tinha uma gala, ela estava com um vestido, mas já estava a sair a sessão fotográfica dela com aquele vestido em estúdio, a fazer tag à parceria. Isso é muito inteligente. Ou seja, no fundo, o negócio dela não era de ficar conhecida no Big Brother também. O negócio dela já estava feito, já estava montado, e aquilo... Como é que explico isto? Não era ela que era um elemento do jogo, ela fez parte ativa, ela criou o próprio jogo, sabem? Ela tinha uma estratégia, mais do que ficar lá não sei quantas semanas e ganhar o prémio final. Aquilo já era mais sobre o negócio dela do que sobre quantas semanas é que ela ficava no jogo. E isso é muito interessante.
Existiram até no Twitter fotos dela a chorar com a maquilhagem dela incrível e pá, melhor publicidade, maquilhagem à prova d'água. Foi muito inteligente a forma como ela comunicou e foi um case de sucesso. Esse case está mais explicado no meu Instagram, se quiserem podem ir lá dar uma vista de olhos. Mas há outro case que eu não vos falei propositadamente para vos falar aqui. Nem eu sonhava que havia uma pessoa em Portugal que a estava a copiar, ou que iria copiar, porque eu tinha este conteúdo planeado. Na verdade, ele ia sair logo após a estreia, mas eu não consegui gravar e não consegui preparar, não consegui estar disponível, então adiei. E qual foi o meu espanto quando agora fui pesquisar e há uma concorrente em Portugal que as pessoas estão a elogiar o marketing, e o marketing dela não é mais nada do que uma cópia barata e exatamente igual. E eu a ter a fã dela, portanto, não estou a dizer ainda quem é, mas fica desse lado para ver. De qualquer das formas, a concorrente brasileira chama-se, deixa-me pesquisar aqui para não estar a dizer asneiras, Manu Gavassi. Então, a Manu Gavassi é uma artista, ela não sei se ela é compositora, mas é cantora, e quando entrou no Big Brother, como eu vos disse, isto não era, se não estou em erro, isto não era uma edição para famosos, simplesmente eles selecionaram algumas pessoas um bocadinho mais estrategicamente para dar um boom no Big Brother. Até porque o nome é BB, mas é por ser Big Brother Brasil. Mas acho, não sei se tem alguma coisa, não sei se tem aqui alguma ligação à parte de ser Big Brother famoso, eu acho que não, era só o BBB 20. Bem, adiante. Ela não era assim tão conhecida, não era a Ivete Sangalo, não era a Anitta, ela sabia que muitas pessoas não a iam conhecer. Ah, o tabaco? Ok. Desculpem, era o que também ninguém conheceu. Mas não foi tão inteligente como a Manu. Desculpem. Isto de ser conversa é o que dá. Então, a Manu sabia que ninguém ia conhecer, então fez uma estratégia de conteúdos que começava com um vídeo chamados Who the Fuck is Manu? E ela explicava quem é que ela era. Eu sou Manu, sou cantora, faço isto, E reparem, quando estreia o Big Brother, a maioria das pessoas pesquisa, não pelos mais famosos, mas por aqueles que não sabem quem são, porque quer perceber. A única pessoa que eu pesquisei foi o Hugo Tabaco, porque Who the fuck is Hugo Tabaco? Ouviste, Hugo? É isto. Então, ela foi inteligente, ela sabia que e atenção que isto é sobre marketing, isto é o percurso do consumidor. O consumidor não sabe, vai pesquisar. Vai pesquisar onde? Vai pesquisar no Instagram ou vai pesquisar no Google, mas normalmente para saber de pessoas específicas pesquisa no Instagram para encontrar a conta e ver o relato e como é que a pessoa fala de si mesma. Portanto, ela, quando alguém fez a pesquisa, já tinha um vídeo a dizer who the fuck is Manu. Isto é super inteligente, mas ela não ficou por aqui. Ela criou uma data de vídeos a explicar quem é que ela era na primeira semana, semana introdutória para as pessoas a conhecerem, e depois ela começou a gravar vídeos, a simular quase um diário em tempo real, mas que na verdade foi pré-preparado. Eram vídeos dela a dizer que estava num retiro espiritual, que estava na maior aventura da vida dela, e se está a soar alerta, já vi isso em algum lado, sim, a Liliana está a copiar a estratégia dela, igual. A dizer que foi uma maior aventura dela, que foi uma aventura, é que nem sequer deu ao trabalho de mudar as palavras, é chapa 5. Mas pronto, a Manu entretanto também lançou um EP, um single, ou como é que isto se chama, não faço ideia qual é o nome técnico, a meio do percurso, e teve uma estratégia muito interessante e cresceu muito a sua rede de fãs, a sua rede de ouvintes, e tinha realmente pessoas que começaram a gostar da música dela, e ela deu um boom por causa do Big Brother. Ela conseguiu que as pessoas não a conhecessem como a Manu cantora, mas que ninguém conhece as músicas, mas que fez literalmente um lançamento dentro do Big Brother, o que foi completamente genial. Portanto, estes são os dois cases que eu vos queria trazer, foram assim as duas grandes pioneiras, e quando estreou o Big Brother Portugal, admito que a minha expectativa não estava. Eu achei mesmo que ninguém ia fazer nada, mas fizeram, e honestamente aqui alguns mais valia não terem feito, mas vamos lá. Então, eu achei que ninguém ia fazer nada, mas felizmente já há pessoas a fazer, ok, já existe essa consciência, o que é ótimo. Foi também a primeira vez, como eu vos disse, que isto podia acontecer, porque no Big Brother anónimo é muito difícil que as pessoas tenham esta predisposição. Primeiro, porque não estão habituadas a pensar estratégia para redes sociais, depois porque não têm uma equipa, em terceiro porque ainda não se veem como uma marca, e é preciso ter esta consciência para nós sermos intencionais na atração do público, na forma como nós comunicamos, na forma como nós nos expressamos. Mas então, o que é que a vossa amiga Eduarda fez? Eu fiz um ranking de expulsões. Então, antes de mais, há um momento que eu odeio em todos os reality shows. Casa dos Segredos, Big Brother, que na verdade são os únicos que eu vejo. Venho a posicionar-me, tipo, Love on Top longe.
há um momento que me deixa muito estressada e a sério, se eu um dia entrasse numa casa destas e admito que se ninguém me conhecesse, ou seja, se eu pudesse entrar numa experiência e passar 3 meses, tipo, a consciência do mundo ser eliminada e ninguém se lembrasse que eu lá estive, eu ia. Precisamente porque eu gostava de ir pela experiência e não para ficar conhecida. Então, se eu garantisse que depois ninguém se lembrava, eu ia, porque eu gostava muito de experimentar. Mas, adiante, o que é que eu estava a dizer? Pensando nessa situação hipotética, aquilo que mais me assusta são aquelas pessoas que ficam à porta no primeiro dia. Aquelas pessoas que vão para o confessionário e o público vota se fica ou se não fica e depois não fica. Ou que alguém aleatório vai e tem que escolher só pela tua cara e a pessoa vem para trás com as malas feitas, depois já ter dito à família, aos amigos, já ter criado expectativas. A sério, isso deve ser pior do que aquele momento em que tu escolhes uma casa para comprar, vais fazer uma proposta e ela já foi vendida. E tu aí, que já tinhas as memórias todas construídas, já te tinhas imaginado a casar, a ter filhos, já envelhecer na casa, tens que reconstruir o castelo todo e voltar à tua vida normal. E a sério que isto é um processo difícil, portanto acredito que este do Big Brother também o seja, até porque casa há muitas e uma experiência destas não é assim tão fácil de arranjar. Então eu odeio quando eles fazem isto. Eles fizeram isto ao tabaco, só que não fizeram uma simulação e eu já estava para lá super irritada a pensar, não acredito que eles vão fazer isto. Não fizeram e fizeram bem, porque ele também veio recambiado, não tardou nada, mas a fazerem a pessoa que eu seleciono para nem sequer entrar na casa é o Jay Oliver, porque primeiro, o Jay Oliver era uma das pessoas, a sério, que se ele tivesse copiado a estratégia da Manu, eu nem criticava, tipo, who the fucks, e eu a dizer o fucks, caraças, who the fuck is Jay Oliver? I don't know, eu não faço ideia quem é o Jay, ele é muito conhecido no mercado africano, não é em Portugal, não o conheço, e portanto acho que ele tinha muito a ganhar em ter feito essa apresentação, em ter usado as redes sociais para se apresentar, porque ele tem uma postura, digamos que quando não está calado, quando ele fala, porque raramente soube a voz dele, ele tem uma postura zen, ele tem uma postura pacífica, ele não é conflituoso, parece uma pessoa que se tivesse conseguido mostrar-se mais um bocadinho e aguentar-se um bocadinho no jogo, porque parece ter uma postura tranquila, mas não, ele... Se há pessoas que são planta, ele vai para lá de planta, porque ele está lá e ninguém dá por ele, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe quem ele é mesmo depois de ele lá estar, e então é assim um tipo de personalidade que muito dificilmente se vai destacar e na verdade o mais certo é que seja ele a sair. Portanto, se eu tivesse que escolher alguém para nem sequer entrar, era claramente o Jay. Obviamente que eu percebo o objetivo dele, ou seja, o objetivo dele entrar para um reality destes é ganhar visibilidade no mercado português, não é? Porque ele é cantor, então pode ter mais pessoas a ouvir a música dele, dá-se a conhecer um novo mercado que consome muito música afro, e então pode ser interessante, sem dúvida, a estratégia dele é válida, ele é que não conseguiu propriamente pô-la em prática, se calhar. Depois, qual é que foi a estratégia da Tininha em escolher o Jay? Obviamente que também é ganhar esse público. Quando eu vou falar disto em quase todos os concorrentes, mas pensem, quando eu vos falo de porque é que a Tininha escolheu determinado concorrente, imaginem o mapa mundo. Ela escolheu porque ele consegue a conexão das comunidades afro-africanas em Portugal. Afro-africanas? Não é assim que se diz? Africanas. Bem, whatever. Ele consegue. Há muitas pessoas com descendência africana em Portugal que gostam de ouvir a música dele. Ele tem uma boa figura, parece uma pessoa fixe e é uma boa forma de atrair estas pessoas para verem este reality. Portanto, peguem no mapa de Portugal, selecionem e pensem em porcentagem de pessoas que têm ligações à África, gostam de música africana e que provavelmente... isto de música africana não é tradicional, não é? Mas, bem, não sou especialista em música, sou especialista em marketing e vocês percebem o que é que eu quero dizer. Mas imaginem e pintem na vossa cabeça uma parte do mapa de Portugal já está pintado. Portanto, check, eles vão ver o Big Brother. Com um bocado de jeito, fala-se em Angola ou em Moçambique, eu não sei qual é o país dele, acho que é Angola, vamos ver aqui. Fala-se em Angola, que ele entrou no Big Brother, mais pessoas do Dinho no Big Brother Portugal e, portanto, isto é sempre uma vantagem. Exato, ele é angolano. Ok. Portanto, pensem, a África já está de olhos postos no Big Brother Portugal, parte do país também porque tem estas ligações à África e, portanto, há aqui um público que já está conquistado. Portanto, comecem a somar até chegarmos a 1.800.000. Mas pronto, o Jay não entra porque efetivamente ele tinha um objetivo que fazia sentido, mas não conseguiu sequer tentar fazê-lo. É aquela pessoa que vai tentar falar e falha a voz. Estão a ver? Esse é o Jay Oliver no Big Brother. Então, primeira semana de expulsão. Já perceberam que isto há 7 semanas, portanto, a primeira semana de expulsão vai aqui um grupinho, ok, fiz uma grupeta em que normalmente os portugueses não gostam de grupos, então eu fiz um grupo que vai tudo recambiado na primeira semana, e são eles, os mais do mesmo, aqueles que entraram todos com o mesmo objetivo, que é
ser mais conhecidos, ganhar notoriedade, alguma coisa assim, e que fizeram todos a mesma coisa, que foi nada. Estão a replicar conteúdo do TV e reality nas suas redes, devem ter um amigo a tratar disso e publicaram aquele típico olhinho com uma pessoa a dizer entrei no Big Brother. Então, pronto, é mais do mesmo. Pessoas que comunicam da mesma forma e pessoas que têm o mesmo objetivo. São eles. Nuno Mendes Sá, ok. Eu sei que ele também está lá um bocado mais wild, de género, curtir a vida, e eu nem sei se ele tem propriamente esse objetivo ou se é só passar da cabeça e está ali a divertir-se, mas a ter um objetivo deveria ser esse. Marta Gil, mesma coisa. Catarina Siqueira, mesma coisa. Vá lá que chama-se Siqueira, podia ser Cerqueira, que é mais fácil, me dá mais trabalho a dizer, e Jorge Guerreiro, ok? E estas 4 pessoas claramente entraram para ganhar audiência e claramente entraram para ganhar alguma visibilidade e também estão a fazer todas o mesmo tipo de conteúdo. Portanto, porquê que a Tininha escolheu estas 4 pessoas? Reparem, Nuno Mendes Sá, Marta Gil, Catarina Siqueira e Jorge Guerreiro. Claramente o público destas pessoas são um público VTV, ok? Todos eles já apareceram na TV, 3 fizeram novelas, o Jorge está constantemente no Portugal Coisas, aquele dos domingos, então há aqui um público muito específico. Então agora voltem ao mind map que vocês têm na vossa cabeça e juntem, pintem as pessoas em Portugal que veem novelas e que veem os domingões e essas coisas todas, ok? Pintem de rosa e estão a perceber que estamos a aproximar-nos de 1,8 milhão, mas ainda cá vem. Já temos a comunidade africana em Portugal, já temos a África de olhos expostos no Big Brother e agora ainda temos as pessoas que veem as novelas e que veem os programas dos domingos e que veem tudo isso. Pronto, primeira semana é mais fácil, vamos expulsar estes que eles são mais o mesmo. Vamos ver chá para hidratar as cordas vocais. A segunda semana de expulsão. Como é que eu vou dizer isto? Eu aqui estive muito reticente entre... E digam-me o que é que vocês faziam. Vocês expulsavam os que fazem mais do mesmo, jogam pelo seguro, ou aqueles que tentam, mas que fracassam de tal forma que aquilo quase que é tão mau do que não tentar. Bem, eu decidi valorizar quem tentou porque está um passo à frente, não é? Acho que a Laura, que é a pessoa que eu vou expulsar, a Laura Galvão, só está a fazer borrada, mas pelo menos está a tentar. Então o que é que ela está a fazer? Quem for às redes sociais dela, e vão, enquanto me ouvem podem ir para acompanhar. A Laura teve o golpe de gênio de pôr fotos todos os dias, quase como se fosse o diário da Manu. Só que não fez isso em vídeo, fez isso em fotos. Fotos que claramente foram todas tiradas no quarto onde elas fizeram o isolamento e onde não tem grande qualidade, portanto isto deve ter sido tirado com um smartphone de 2007, e ela vai mostrando, tipo, numa foto cortou a cabeça, na outra está com outra camisola, há uma de uma camisola amarela que só se vê daqui até aqui, tipo ela assim com a camisola, com uma gola amarela, e vai descrevendo, de género, dia 9, boa noite queridos faz, esta é a foto de hoje. O J. Oliver apoiou muito a Laura. Por favor, ajudem o maninho a ficar na casa. Portanto, o conceito é fotos da Laura com qualidade de selfies manhosas. Já dizia dia 8, esta é a foto do dia. E todos os dias há uma foto que não acrescenta nada à foto do dia anterior e que é ela na cama, ela no sofá, pronto. Se calhar se tivessem feito uma parceria com o hotel onde ela fez estas fotos, não, nem isso, porque também nem vontade dá para ir para o hotel. Portanto, isto é só um louvor, tentou pelo menos para a Laura, porque na verdade não está a acrescentar nada, mas pelo menos não está só a copiar o conteúdo da TV e reality e se calhar também não teve tempo para pensar em nada e pelo menos tentou ser diferente. Portanto, a verdade é que valorizou mais porque pensou numa estratégia, tentou replicar qualquer coisa e a verdade é que pelo menos criou conteúdo único, esqueceu-se de ser pertinente no conteúdo único, porque conteúdo único em que é tipo uma selfie da minha camisola e eu toda a coisa assim de lado numa foto pixelizada, pronto, também a credibilidade disso, nem a credibilidade, a pertinência é muito pouca, mas ela tentou, por isso vai ser expulsa só na segunda semana. Agora, a terceira semana é aquela pessoa que levou expectativas. Estão a ver quando vocês têm que escolher para expulsar, mas ainda não perceberam, ainda não leram bem a pessoa, ainda não sabem se ela realmente tem uma estratégia genial, tipo do caraças, que vai chegar ao fim e vai ser tipo a Namorina, isto era tudo um teatro, ou se não tem porra nenhuma e tu andaste-lhe a dar o benefício da dúvida e afinal ele devia ter sido antes da Laura. E esta pessoa é o Caixa. O Caixa simplesmente tipo, não tem conteúdo nas redes sociais, ele tem 2 publicações, uma que diz esquece e outra que diz oxalá, sem descrição, não permite os comentários, mas
eu sinto que ele envolveu isto num mistério. Ele criou aqui um mistério à volta de se calhar de nada, e na terceira semana é expulso porque nós já percebemos que não é nada, mas que teve a sua graça e que às tantas nós demos-lhe a oportunidade de ficar 3 semanas para ouvir o que é que ele tinha para dizer, para perceber se era alguma coisa. Entretanto, admito, houve elementos dos Dama que mudaram a sua foto de perfil para fotos do Caixa e que foram publicando interações, por exemplo, do afilhado dele a reagir ao padrinho no Big Brother. Isso foi engraçado, e como os membros da banda dele são conhecidos, acabou por gerar aqui um marketing muito orgânico e muito interessante e muito autêntico, que foi giro e portanto valeu a terceira semana. Mas agora já percebemos, Caixa, que estas publicações são mesmo tipo deu-te no cérebro e publicaste e não havia sentido nenhum, que não vai acontecer mais nada e portanto agora podes ir de vela. Quarta semana, preciso de mais chá porque isto é duro. A quarta semana, a pessoa que eu vou expulsar é o Jardel. E a verdade é que o Jardel podia ter feito aquele lote, parte do lote da primeira semana, porque ele, efetivamente, em termos de estratégia digital, é mais do mesmo. Mas não é em termos de objetivo. Eu sinto que o Jardel tem uma coisa, sabem aqueles perfis medonhos, feios, que tipo, apetece fugir, que têm as letras, usam um Comic Sans, misturam as letras todas, têm cores do Arco da Velha, tudo misturado, mas que no fim vocês leem a frase e aquilo toca-vos. Este é o Jardel. O Jardel tem uma estratégia que é mais do mesmo, mas ele tem uma história, ele tem uma mensagem, ele tem... Nota-se que ele quer passar alguma coisa, ele ainda não conseguiu exprimir, ele ainda não conseguiu bem expressar, mas toda a história dele à volta das drogas, toda a história dele à volta do estrelato e da queda que teve a seguir, da falta de amizades que sentiu, do estar... ter tudo e no momento a seguir não ter nada, de ficar completamente louco e gastar dinheiro com droga, com mulheres, que ele já assumiu isso. Eu acho que o Jardel tem essa benesse, ele tem uma história para contar, ele tem valor e ele tem algo que quer passar às pessoas. Isso é mais importante do que o marketing, portanto ele está aqui na quarta semana porque eu sei que ele tem coisas para dar e no final do dia o marketing só serve se for para impactar e se criar impacto. Eu sinto que o Jardel está a conseguir e vai conseguir criar ainda mais impacto no futuro. Ai, sinto-me agora a Maia, tipo... O Aquário em 2022 vai ser incrível, do caraças. Sou eu, a falar do Jardel. Agora, preciso de relaxar para falar desta. Olha, por falar em Maia, o meu signo, Libra. Então, Liliana. Ai, Liliana, que desilusão. Eu quando vi a Liliana, eu gostei muito da expressão dela, da linguagem corporal, da forma como ela se vestia. Parecia mesmo uma mulher assertiva, com power. E pensei, pá, ela vai ter energia e vai ser aquela quase anónima que as pessoas não sabem quem é, mas que vai marcar pela diferença, vai marcar pela sua personalidade e vai ganhar pontos. E eu estava bem nessa até que fui ao Instagram dela e vi que ela está a copiar a Manu. Ela disse que estava num retiro espiritual, ela disse que estava na maior aventura da vida dela, ela está a fazer sessões fotográficas, está a publicar sessões fotográficas lindas, com uma qualidade muito boa, uma qualidade técnica, o vídeo, as fotos, está tudo muito bonito, mas depois perde-se quando nós descobrimos que é uma cópia. Ou seja, ela acionou bons meios técnicos, esqueceu-se foi da parte criativa e ainda por cima é exatamente a mesma área. Às vezes fosse uma atriz que estivesse a copiar uma artista, mas não, é uma cantora que está a copiar outra cantora. Então, honestamente, acho que no final do dia, para o público consciente, isso vai prejudicá-la mais do que aquilo que a beneficia, mas é isto, a Liliana foi a grande desilusão e portanto sai na quinta semana, porque até aqui nós achávamos que o que ela estava a fazer era genial, mas agora já disse que era cópia, portanto deixou de ser. Sexta semana. Já estamos no top 3. O top 3 é a Liliana, o top 2 é a Jaciara. E porquê que o top 2 é a Jaciara? A Jaciara entrou para um Big Brother Famosos porque se divorciou de um famoso em 1800 e troca o passo. Portanto, o facto dela ter entrado para mim foi ridículo. Até ter preparado este on the record e perceber que ela veio do Brasil. E portanto, of course que ela veio do Brasil. Primeiro, voltemos ao porquê que as pessoas estão aqui, ok? O Caixa, estão a ver o mapa de Portugal, agora pintem o público mais jovem, que é o público do Caixa, estão a ver o Jardel, agora pintem o público mais velho, homens que por norma até não são tão consumidores de reality shows, mas que adoram o Jardel, porque ele foi
tipo uma estrela. Então o meu pai, que gozou comigo em dezembro para ver o Big Brother, agora está colado à televisão a ver o Big Brother. Portanto, este é o público que o Jardel traz. E estão a ver como o mapa está a ficar pintado, porque começámos com o público africano, depois passámos em Portugal para afrodescendentes, depois passámos para amantes de música africana, depois passámos para pessoas que veem muita televisão com os pulsos da primeira semana, do Caixa fomos para os jovens, do Jardel fomos para os homens mais velhos e mulheres também, com o Bruno Carvalho, que vai ser no final, vai ser o geral, e às tantas percebem agora a estratégia de produção em o leque de convidados está tão bem feito que acabam por abranger N personas, N públicos-alvos, e por isso é que chegaram a 1,8 milhões. Não foi aleatório, não foi por acaso, foi porque eles souberam pegar em pessoas com base nos seus públicos-alvo. E esta é a necessidade, quando tu és uma marca, e quando tu tens uma marca, tu conheces o teu público. Percebe que eles foram escolhidos por causa do público deles. Eles tinham essa consciência, a produção tinha essa consciência, fez este mapeamento, percebeu que ia chegar ao máximo número de pessoas com aquelas pessoas em específico. Portanto, isto é estratégia de marketing, ok? Esta seleção é estratégia de marketing. Cada um deles aceitou porque tem um objetivo e tem uma estratégia. E aí estamos a debater aqui. Portanto, eu sei que às vezes estou a fazer piadas com o tabaco, não é o tabaco, pronto. Mas a verdade é que isto é tudo estratégia, e por isso é que este episódio é uma forma leve de nós percebermos que nada é por acaso no marketing e que tudo foi pensado. Mas a Jaciara está no top 2 porque a Jaciara veio do Brasil por algum motivo, e afinal não foi porque ela é ex-mulher do Deca, ela foi para trazer uma estratégia diferenciadora e não uma cópia autêntica. A Jaciara não publicou a típica foto à frente do olho a dizer estou no Big Brother. A Jaciara teve a inteligência de publicar a sua VT porque a Jaciara sabia que as pessoas não iam saber quem ela era. Ao publicar a VT foi uma forma de se apresentar, ok? Depois, onde reparam na VT dela que ela tem um vestidinho azul, verde, whatever, não vou entrar em detalhes de cor, vestido. Mais tarde, por exemplo, esta quinta-feira houve uma festa, todas as quintas-feiras há uma festa no Big Brother, e a Jaciara aparece num vídeo com o vestido verde a brindar, a dizer hoje é dia de festa, vamos lá, e adivinhem quem é que está identificado no vídeo? A marca do vestido. O vestido que ela tinha na VT, o vestido que está a sair agora em vídeo, que foi pré-preparado, foi feita uma produção para isso, e portanto nota-se que a Jaciara veio com isto estudado, criou uma estratégia, e honestamente eu estou curiosa para ver o que é que ela ainda tem para dar. É daquelas concorrentes que, ao contrário dos outros, que ou não têm nada ou estão a copiar, portanto eu já sei onde é que vai dar, a Jaciara pode vir a surpreender, porque está a criar algo que não é wow, mas que é a cena dela. Ela criou aquilo e tem potencial, portanto ela pode surpreender, e por isso é que eu lhe dei o honroso segundo lugar. Obviamente que agora podem pintar no mapa de Portugal brasileiros, e o Brasil também pode estar em Portugal no BB Famosos, portanto pintem essas áreas do mundo. Foi esse o motivo também que escolheram a Jaciara. Sétimo lugar, Bruno de Carvalho. E o Bruno de Carvalho tem uma estratégia incrível nas redes sociais, que é não ter redes sociais. Eu não encontrei as redes sociais do Bruno Carvalho, acredito que pelo escândalo que aconteceu elas tenham eliminado, porque também não quer ter esse nível de exposição, mas está em primeiro lugar na mesma, simplesmente porque ele não precisa de redes sociais. O Bruno Carvalho é a cabeça de cartaz desta edição. O Bruno Carvalho tem um objetivo específico, que é fazer um rebranding da sua própria marca, reposicionar-se, e está a conseguir fazê-lo de forma muito inteligente até agora. Há aqui uma coisa muito interessante que eu gostava que as pessoas pensassem, que é: quando um amigo nosso ou alguém da nossa família faz algo errado, nós tendemos a compreender ou a aceitar ou a desculpar, porque nós vemos o lado humano daquela pessoa. E o Bruno foi muito escrutinado. O Bruno passou por... Os mídias escrutinaram-o ao máximo. Ele passou por imensas crises com todos os processos, com tudo aquilo que foi dito, com o circo mediático que houve à volta de Alcochete, Sporting, whatever. Não vou aprofundar porque também não tenho não acompanhei muito, à parte daquilo que toda a gente acompanhou, porque não tem como. Mas o que é certo é que ele teve uma atitude muito inteligente, que é: o que ele está a tentar fazer é humanizar-se. Quando ele vai, veste o fato de treino amarelo e dança e canta, e atenção, obviamente que é natural, nota-se que é, porque ninguém consegue ser engraçado de forma forçosa sem passar. Ao mostrar o Bruno, que se calhar os amigos conhecem, quem está na casa dele conhece, ele está-se a aproximar de nós, então ele está-se a tornar aquele nosso amigo, que nós não sabemos se ele fez algo de errado ou não, mas porque é nosso amigo, nós quase que sentimos que ele é mais seguro, quer dizer, quase que sentimos que é mais desculpável, quase que
quase que perdoámos, percebemos um bocadinho melhor, contámos histórias a nós mesmos para aceitar e para perceber o que é que aconteceu. E obviamente no caso dele, daquilo que eu sei, ele não foi culpado de nada, mas ficou com o nome completamente manchado. E agora, ao humanizar-se perante um país, há muita gente que sente que está a conhecer realmente o Bruno e ele está a conseguir fazer isso de forma muito genial. As pessoas estão a gostar muito dele e ele está claramente a conseguir reposicionar-se, não no sentido de criar uma outra persona fictícia, mas no sentido de humanizar-se. Está aí pelo lado de mostrar mais fragilidade, de mostrar quem é que ele realmente é. Isso é interessante e por isso ele vai ser o vencedor do meu top do Big Brother, porque ele está a conseguir e nem sequer precisa de estratégia. Ele está aí pelo lado sensível, está aí pelo lado do marketing humanizado e faz todo o sentido do mundo. Foi muito, muito, muito inteligente ele ter aceito este convite e na verdade a TVI precisava dele, mas ele também precisava muito desta oportunidade da TVI e estão a saber levar isto a bom porto. Agora, para os mais atentos, ficou de fora o Leandro. E que o Leandro é daquelas pessoas, honestamente, que ainda é pior que o Jay. Se o Jay fica fora na primeira vez, vai à gala e vai-se embora, o Leandro é aquela pessoa que, na minha opinião, nem sequer devia ter entrado. Porque não há nada de positivo nele. Ele só está a enterrar-se ainda mais. Ou seja, as pessoas já tinham esquecido das alegadas violências domésticas, das alegadas violências, de todos os escândalos em que ele esteve envolvido mediaticamente, não estou a dizer que teve fisicamente, que aconteceu realmente, mas que se falou na altura. E que, se por um lado, se calhar já ninguém se lembrava, agora, para além de retomar todo o drama, porque ele está a levar roupa suja dentro da casa, ainda está a ter atitudes que quase que nos vão a entender, quase que nos estão a dar a entender que imaginamos completamente a pessoa que ali está a fazer tudo aquilo que ele disse que não fez. Portanto, péssimo. Foi uma péssima decisão, pelo menos até agora, ele ter entrado. Devia ter ficado em casa quietinho com os filhos, estava melhor. A imagem dele ficava melhor no meio disto tudo. E a verdade é que ele também não faz muita falta lá, na minha opinião. Portanto, é isto. Isto é a estratégia que se fez no Brasil, é a estratégia que as pessoas em Portugal, os famosos, estão a aplicar. Também já vos disse especificamente porque é que a TV escolheu cada um deles e por isso é que chegou aos 1.800.000. Espero que tenham gostado. E a minha análise do Big Brother era esta. Acho que deu para compreender a importância do público-alvo, deu para compreender que cada pessoa tem o seu público, deu para compreender como é que podes fazer uma boa estratégia, deu para compreender a importância dos multicanais num negócio, ok? Porque se por exemplo, esqueci-me o nome dela outra vez, como é que ela se chama? Desculpem, se a rapariga do Big Brother Brasil, olha, esqueci-me completamente o nome dela, como é que é possível? Se a Bianca do Boca Rosa, exatamente. Se a Bianca não tivesse o negócio dela 360, não estava preparada para fazer esta estratégia. Ela pode publicar uma foto no batom, porque o batom do Instagram liga para a loja, as pessoas fazem a compra, e às tantas o negócio está todo automatizado e ela só teve que aparecer. Obviamente que nós não vamos todos para o Big Brother, então não pensamos, eu não preciso disto porque eu não vou para o Big Brother. Mas vamos de férias, e às vezes é fixe nas nossas férias o negócio ficar a trabalhar por nós, ou seja, nós podemos dormir, o negócio é que não. Então era um bocadinho isto que eu acho que são as grandes lições de aula de hoje, do On The Record de hoje, que já nem é bem uma aula, foi mais uma conversa. Deixem-me o vosso feedback, o que acharam desta tipologia. Eu ainda sou um bocado académica, sinto-me mais confortável com os slides e com os 10 minutos, mas às vezes isto é importante para podermos ouvir. Deixem no comentário se chegaram até ao fim, só para eu saber se isto aconteceu e se continuo com esta metodologia ou não, porque ninguém vai ouvir. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo On The Record.